Graça e paz, meus irmãos. Vamos lá. E quando eu falar é para a gente poder seguir com a nossa meditação aqui. Veja bem, nós estamos lendo João, Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler agora a partir do versículo 29, tá? Vamos fazer essa leitura aqui e descobrir algumas coisas aqui, tá bom? Na última leitura que nós fizemos, nós falamos sobre alguns locais. Nós falamos sobre João Batista e aqui eu trouxe hoje um mapa, tá? De Israel, tá bom? Uma coisa que é importante você entender é o seguinte, olha. Aqui, então, quando eu precisar falar de mapa, eu vou tentar mostrar para você entender. Aqui o templo, aqui está a Judéia, aqui está Jerusalém, aqui está o Rio Jordão, tá? Todas as vezes, em todos os mapas que você vê, né, o rio, tá? Não somente o de Israel, o rio, ele é a parte baixa, tá? É onde a água desce. Então, quer dizer que essa parte aqui é uma parte mais alta, essa é a 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 parte mais alta, tá? Aqui é a principal parte mais alta. Tá vendo que aqui tem mar, tá bom? Aqui tem rio, ok? Então quer dizer que aqui é a parte alta, beleza? Não precisa se atentar tanto a isso agora, mas isso com o tempo a gente vai falando. Então quer dizer que João recebeu pessoas enviadas de Jerusalém. Tá vendo a estrelinha aqui? É a capital ou principal cidade da Judéia. Então, Jerusalém, e foram falar com ele no rio ou à beira do Rio Jordão, onde ele batizava. Aqui não fala exatamente o nome da cidade que é citada em João, que é Batperá, nós lemos aí, mas imagina essa região aqui, tá? Que ele batizava, beleza? Então vieram daqui para cá para conversar com ele, tá? Então quando tiver que citar alguma questão de mapa, nós vamos tentar olhar no mapa aqui, onde que isso está localizado, beleza? Olha, vamos lá. Então, aqui, continuando no versículo 29, diz, olha, no dia seguinte, depois então que ele falou essas coisas, ele viu quem? Viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E aqui veja que interessante, ele está vendo Jesus e ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? É interessante a gente entender isso porque a imagem de cordeiro, ou essa frase aqui, ela é muito dita principalmente na igreja católica, nas reuniões, nas missas, né? Falando sobre o cordeiro. Mas o que isso significa para nós cristãos? Cordeiro é para sacrifício. E esse cordeiro não foi dado por ninguém a não ser Deus, tá? Deus é quem deu esse cordeiro para tirar o pecado do mundo, ou seja, para ser um sacrifício perfeito, tá? Então, isso aqui é fundamental para nós cristãos, tá bom? Este é aquele a qual eu disse. Ele disse aonde? Ele disse aqui no versículo de número 27, olha. Ele disse, olha, esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar sandálias. Então, ele está dizendo, esse é aquele que eu disse. Após mim vem um homem, que é antes de mim, é quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Deixa eu ajeitar aqui, isso, tá? Então, veja bem. E eu não o conhecia, tá? Ele pode pensar assim, mas ele não conhecia Jesus? Eu não conhecia. Aqui ele está dizendo. Aqui, ó, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então, ou seja, aqui ele teve a testificação de que ele era o Messias. Mas quando isso aconteceu, você se lembra? Essa questão do Espírito descer sobre Jesus como pomba, quando Jesus foi batizado, tá? É meio... talvez a gente não consiga compreender muito bem isso, tá? Mas quando Jesus é batizado, ele mesmo já diz, olha, eu não sou digno nem de desatar sandálias, eu não posso te batizar, tá? Mas havia aqui já um conhecimento prévio, tá? A respeito disso, porque o próprio João, ele era primo de Jesus, tá? Mas aqui ele está dizendo não conhecia. Ou talvez eu ainda não tinha visto essa manifestação. Então isso aqui, para nós, por enquanto,
Nós vamos ficar aqui refletindo, sem uma resposta exata do porquê que ele diz isso aqui, tá? Exatamente agora por que ele diz. Porque quando Mateus vai falar, Mateus fala assim, olha, ele se recusa ele se recusa a batizar Jesus, e Jesus fala com ele, ó, deixa eu cumprir a justiça. Então aqui ele fala, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto, tá bom? Eu vim por isso batizando com água, tá? Então, para chegar o tempo de ver a manifestação dele e ele ser conhecido, tá bom? Então, necessariamente, talvez aqui não é somente que João não conhecia, mas que ele ainda não havia sido manifesto, tá bom? Talvez. Vamos deixar isso aqui, vamos deixar isso aqui dessa forma por enquanto, tá? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês sempre que você estiver lendo, se você não tiver uma resposta imediata, anota e depois procure saber sobre isso, tá? Talvez você fale assim, mas você poderia me dar essa resposta, você está aí gravando e tal, como eu falei. É mais um devocional, uma meditação, do que necessariamente aqui a gente entrar nas entranhas teológicas aqui, nas discussões, para poder ver alguns assuntos que talvez podem ser respondidos em outros textos, tá? Então, vamos com calma aqui. Então, João, ele está dizendo, olha, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E aí, João, ele testifica que viu o Espírito descer sobre Jesus, tá? E aqui ele vai dizer o seguinte, olha, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer como pomba, repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas quem mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, veja que interessante, aqui a palavra que João tinha era somente uma palavra de Deus, dizendo para ele, olha, quem você vê o Espírito descer sobre ele, esse repousar sobre ele, né? Eu não conhecia, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então aqui, no momento do batismo, é que realmente João, ele tem a certeza de que Jesus é o Cristo, tá? Aqui ele tem a certeza, aqui ele tem essa resposta. Porque a única palavra que ele tinha, irmãos, era de Deus falando, ó, vai chegar um tempo que você vai ver o Espírito descer sobre ele, tá? Esse é o que batiza com o Espírito Santo, com fogo, tá? Ou com o Espírito Santo. E eu vi, tenho testificado que este é o Filho de Deus, tá? Então, João, além de tudo, ele está falando a respeito de quem? Ele está falando a respeito do Filho de Deus. E aí, essa palavra fica para nós da seguinte forma, olha, sabe quando você tem uma experiência com Deus? Você vê alguma manifestação, você recebe um livramento, você tem uma palavra de Deus, você muitas das vezes fala assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vi isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu intercedi. Mas veja que João, por mais que ele está dizendo assim, olha, eu não conhecia, eu batizava, mas veja bem, eu estou testificando que ele é o Filho de Deus, eu estou apontando para ele. O papel de João é testificar a respeito do Filho de Deus. O meu e o seu papel, por mais que você receba uma grande vitória na sua vida, uma grande resposta na sua vida, é apontar para o Filho de Deus, tá? E aqui de novo, olha, vai aparecer, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e aí, ou seja, olha como que o tempo vai passando, e 2 dos seus discípulos, vendo passar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Novamente, ele diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus, tá? E os 2 discípulos ouviram dizer e seguiram Jesus. Tá vendo que o papel de João está sendo cumprido aqui? Tá vendo? Às vezes aparecem algumas pessoas procurando ajuda, por exemplo, na igreja. Só um parêntese aqui. E aí, nós como pastores poderíamos simplesmente falar assim, olha, não, fica aqui com nós, fica aqui com nós. Às vezes a pessoa vem de outro ministério, está ferido, tá machucado. E nós acabamos tendo um papel um pouco diferente. Nós dizemos para a pessoa, olha, como é que foi essa situação sua? Como que você resolveu isso? Como que você saiu de lá?
Você não quer voltar para lá onde você estava e tal? Porque o nosso papel não é trazer as pessoas para nós, é trazer as pessoas para Cristo, tá? É apontar para as pessoas o Jesus a qual nós cremos. Então, ou seja, ninguém é nosso, não é nosso, tá? Então, João, ele sabe desse papel, por isso que ele está ciente que esses discípulos aqui também não eram deles. Então, ele está falando assim, ó, ele estava ali outras vezes, ele ouviu falar isso, e esses discípulos seguiram Jesus. E você acha que João, por exemplo, estava insatisfeito, sofreu com isso? De forma nenhuma. Ele está cumprindo o papel dele, que é apontar para Cristo e as pessoas seguir Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse, o que vocês estão buscando? Ou o que buscai? E eles lhe disseram, Rabi. Essa palavra Rabi, ela significa mestre, tá? Mestre, tá? Ou grande mestre, que traduzido quer dizer mestre, tá? Que a resposta está aqui, tá vendo? Onde moras? Então a pergunta dos discípulos para Jesus é, onde é que você mora? E ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, tá? Então veja bem, quando fala-se a hora 10ª, você vai considerar aqui meio-dia é a hora sexta, tá bom? A hora 10ª aqui, ela vai estar em torno, então, de 16 horas, tá bom? Aqui 6, tá bom? Hora sexta, hora nona é 3 horas da tarde, hora 10ª vai ser 16 horas. Então, já era aproximadamente 4 horas da tarde. E veja que até então, aqui nós não sabemos onde Jesus morava. Até aqui não. Agora nós vamos saber, ó, era André, irmão de Simão Pedro. Aqui nós vamos guardar esse nome, tá? Um dos dois. E ouviram aquilo de João. E haviam seguido. Então, uma dessas pessoas era André, irmão de Pedro, Simão Pedro. E veja que aqui eles têm, João, por exemplo, o Evangelho de João, vai dizer assim, olha, André, irmão de Simão Pedro. Por quê? Essa pessoa aqui, ela é fundamental no segmento da igreja, tá? Veja que, lembra do que eu falei, quem está escrevendo está falando de algo que aconteceu no passado. Então, eles às vezes vão dar essas pintas de personagens principais. João, Simão. Veja que André aqui, ele fala, é irmão de Simão Pedro, tá? Mas ele não fala mais tanto de André. Ele vai falar que é irmão, olha, dá, entre aspas, né? Nome e sobrenome, Simão Pedro. Então, guarda esse nome, tá? Este achou primeiro o seu irmão Simão, tá? Então, ou seja, este quem? André achou seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Então, quando você vê a palavra Cristo, o que significa? Messias. O que significa Messias? Enviado. Deixa eu colocar aqui, ó. Enviado. Tá bom? Então, Cristo, Messias, enviado, mesma coisa. Enviado por Deus, tá? Então, André vai falar com Simão Pedro que encontrou o Messias. E aí ele fala, e levou a Jesus, tá? Então ele apresenta aqui Jesus para Simão e Simão para Jesus. E olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de Jonas, tá? Talvez você já tenha visto falar dessa palavra aqui, ó, Simão Bar-Jonas. Não sei se você já viu isso, tá? Bar quer dizer, aqui Bar é filho, tá? Barrabás é filho, tá? Então, Bar-Jonas é filho de Jonas. Então, aqui, ó, Simão Bar-Jonas, tá? Filho de Jonas. Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, tá? Então, o nome inicial dele era Simão, tá? Cefas, que quer dizer Pedro, tá? Pedro, pedra, tá bom? Pedro, pedra, tá? Então, veja que até então aqui você fala assim, mas qual a aplicação espiritual disso tudo? Eu não preciso agora me preocupar com isso, porque aqui eu estou realmente conhecendo os personagens. Lembra do que eu falei? Narrativa bíblica. Quem está contando as histórias é João. É apenas história? Não, ele está apresentando agora os personagens principais. Ele já falou de João Batista, principal é Jesus, né? Jesus, João Batista, ele já apresentou André e
E agora ele está apresentando aqui o Pedro e contando como que foi esse primeiro encontro aí com Jesus. Agora, de novo, olha, no dia seguinte, tá vendo que as histórias bíblicas, elas não acontecem assim, aconteceu tudo? Não, ela vai acontecendo, tá? Uma semana, vai tendo dia. Daqui nós já ouvimos no dia seguinte, se eu não me engano, 3 vezes. Então, depois de que João, ele disse aquelas coisas a respeito de Jesus, no mínimo, deixa eu voltar aqui, ok? No mínimo, nós já ouvimos falar isso aqui 3 vezes, no mínimo já passou 4 dias. Então, tá vendo que as coisas não acontecem assim da noite pro dia, tá? Leva-se tempo. Então, veja bem, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. Pronto, agora nós temos aqui, então, algo interessante. Porque Jesus, ele leva o André e o outro discípulo, leva ele para saber onde ele morava, né? Porque eles perguntam, onde é que você mora? E ele fala, vem ver. Mas nós sabemos, talvez você não saiba ainda, mas Jesus, ele viveu boa parte aqui, na Galiléia, tá? Por isso que ele é chamado de Galileu, tá bom? Na Galiléia ou Nazaré. Então, veja bem, aqui ele queria ir para Galiléia. Aí eu vou te falar onde que é Galiléia, preste bem atenção. Vamos lá, para você entender algo interessante, ó. Vamos imaginar então que João Batista estava batizando aqui, certo? Beleza? Aqui você já entendeu, vieram de Jerusalém para cá, certo? Se João Batista estava batizando nessa região, vieram pessoas aqui, os seus discípulos também estavam aqui, ok? Jesus aparece nessa região, certo? Tudo certo aí? Vamos colocar aqui. Aí tem um determinado dia, depois de alguns dias, Jesus quer ir para onde? Para Galileia, tá? Aí você fala, é pertinho, daqui para cá é só pegar um metrô e ir. Não, não é bem assim. Aqui não tem uma escala, mas depois eu vou trazer para vocês o que isso aqui representa de distância, tá? Mapa geralmente é interessante ter escala, mas isso aqui representa de distância, assim, dias de caminhada. A gente não está falando de simplesmente sair daqui e vir para cá em algumas horas, tá? E principalmente isso na época de Jesus, tá bom? Então veja bem, aqui vai falar que Jesus quer ir para onde? Para Galiléia. Aí ele achou Filipe e disse, segue-me. Então Filipe agora vai seguir ele, tá? E Filipe era de onde? Betsaida. Vamos achar Betsaida. Deixa eu ver se eu acho Betsaida aqui. Eu vou ir aprendendo com vocês, tá? Betsaida, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Betsaida tá aqui, ó. Não, que é Betânia. Betânia, vamos achar Betsaida aqui. Não é aqui, ó. Betsaida tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Betsaida. Aqui, ó. Aqui tá Betsaida. Então veja bem, Jesus ele queria vir para Galiléia, encontrou alguém de Betsaida, talvez aqui, tá? Talvez aqui, tá bom? E veja que as distâncias são distâncias grandes, mas o que isso representa? A parte culta e inteligente de Israel vivia mais aqui, ó. Aqui era a parte mais rica, mais religiosa, tá vendo? Aqui tem Belém, você vai ver aqui Betânia, Betel, Efraim. Então aqui era a parte mais concentrada das festas. Aí vai subindo, Samaria já é mais considerada, lembra da mulher samaritana? Galiléia, meus irmãos, era a parte, vamos dizer assim, mais periférica, tá? Então aqui eu estou encontrando uma pessoa também daquela região periférica. Tá aqui, ó. Tá? Betsaida, tá bom? Ele é da parte norte de Israel, tá bom? Da parte norte. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele a quem Moisés, lembra lá Moisés? Escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Opa, Jesus de onde? Nazaré. Filho de José, tá? Filho de José nós já sabemos, tá? José e Maria nós já conhecemos a história. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que ele pergunta isso? Porque aqui a parte, Nazaré tá aqui, ó. Vamos achar Nazaré aqui, Nazaré tá aqui, ó. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Aqui é a região norte, é a região pobre, é a região mais afastada da capital. Se esperava
que o Messias nascesse aqui. E realmente ele nasceu. Só que ele viveu para cá, tá? Então, ou seja, se tivesse que vir alguma coisa boa, viria daqui, não daqui. Por isso que ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, dessa região? Porque é a região, entre aspas, tá? Mais pobre, mais afastada, mais discriminada. E aí ele disse a Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Então vem conferir. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dor. Ou seja, Natanael tinha um bom testemunho, tá? Bom testemunho. Israelita e que vivia de forma santa, tá? Vivia de forma, uma forma mais dedicada a Deus. E disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Aqui, então, Jesus, ele já dá um cheque mate nele. Natanael respondeu, disse, Rabi, aqui ele se entrega, tu és o Filho de Deus. Ele encontrou, então, o Messias aqui, tu és o rei de Israel. Porque esse homem aqui, israelita, ele esperava esse homem daqui, ó, o Filho de Deus, o rei de Israel. Então, ele acabou encontrando. Então, ele fala, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira crês, coisas maiores do que essas verás, glória. E disse-lhes, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vocês vão ver coisas grandiosas. Amém? Meus irmãos, então veja bem, o que nós podemos aprender com isso, tá? Com tudo que nós vimos aqui, mesmo sendo narrativas, tá? Uma das coisas que nós podemos citar aqui, que eu falei com vocês, é a distância em que as coisas acontecem, tá bom? As coisas não acontecem do dia para a noite, tá? Então a Bíblia tem essas norte e sul, vai ter muito isso, tá? Outra coisa que nós vamos ver é que Jesus, André apresenta Simão para Jesus, tá? Mas então quer dizer que eu não posso ficar com Jesus só para mim? Não, não pode. Você precisa apresentar Jesus para as outras pessoas. E o que nos alegra aqui é ver a empolgação de André para apresentar Jesus para Simão Pedro. Não é aquela coisa assim, eu encontrei um homem assim. Não, é muita alegria dizendo, olha, eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, tá? Outra coisa que nós vamos ver é que Jesus chama esse homem aqui, Filipe, de Betsaida, fala com ele, vem, segue-me, e ele segue, tá? Então, aqui nessa parte, nós não podemos considerar o grande poderio de Cristo sendo manifestado na vida desses homens aqui, marcando a vida deles, tá bom? E todos esses homens tiveram grande experiência com Cristo, tá? Com Cristo. E tudo isso, ainda sem Jesus fazer os seus milagres, tá? Apenas deu um grande sinal aqui para Natanael e Natanael já ficou estarrecido. Então, se eu puder deixar uma palavra para você olha, haja empolgação no seu coração para falar a respeito de Cristo, assim como João Batista, ele falou, tá? Que haja empolgação no nosso coração, assim como João falou, assim como os discípulos falaram, Rabi, né? Ele falou assim, vem cá conhecer minha casa. Eles foram conhecer a casa, tá? Que haja empolgação em nosso coração para poder falar de Jesus como André falou para o seu irmão. Que haja empolgação no nosso coração para seguir Jesus como Filipe seguiu. Que haja empolgação em nosso coração para poder aceitar e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus como teve Natanael, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado hoje e nas próximas leituras nós já podemos então entrar aqui no primeiro milagre de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até a próxima, tchau, tchau.